seja bem-vindo ao Chá da Quiro. E mais uma vez eu tô aqui para falar sobre saúde, saúde da mulher, saúde da criança, neurodesenvolvimento. E eu tô muito feliz em te ter aqui com a gente. Então já pega o seu chazinho, que hoje o papo vai ser bom e longo. Então hoje eu tô aqui com a Joyce. Joyce, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço por estar aqui. Tô muito feliz com a sua participação. Então, para vocês conhecerem um pouquinho a Joyce, tenho aqui um currículo impecável, hein? Então, a Joyce, ela é fisioterapeuta, especializada em saúde da mulher, e ela acredita no afeto, no caminho de cura, acolhimento e autonomia. Ela é excelente nisso, viu? Então, na sua trajetória profissional e pessoal, ela passou por inúmeros desafios, como infertilidade, a maternidade sem rede de apoio e uma menopausa precoce, e a trouxe até aqui. Ela está, então, sempre atuando ao lado de mulheres em momentos decisivos da vida. Então, ela é fisioterapeuta pélvica, ela ajuda no preparo do parto, na doulagem, na consultoria de amamentação, acupuntura e laser terapia, sempre unindo ciência e sensibilidade, porque nenhuma mulher cabe em receita pronta. Nossa, isso aqui já é maravilhoso, né? São 20 anos de trabalho, então é extenso. É extenso, mas é um olhar global, humanizado, Sim. né? De mulher para mulher. Sim. Eu acho que principalmente na gestação, nada melhor do que ser ouvida por uma outra mulher. Sim. Né? Eu acho que esse acolhimento, tem coisas que só a mulher passa. E de forma individualizada e respeitosa, né? E respeitosa. Diferente de só falar como humanizado, mas principalmente o respeito por cada história que aparece. Eu gosto muito de acompanhar as coisas da Joyce, eu vejo todo o carinho que ela fala, o acolhimento, então isso é muito legal, né? E relacionando um pouquinho aqui do conteúdo, até mesmo com a coluna, né? A gestação a gente tem um cuidado totalmente especial, né? Sim. Então eu gostaria que você trouxesse até mesmo para as pessoas que acompanham o meu perfil e o canal, né? Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do que é a fisioterapia pélvica, porque a gestante fica meio perdida, às vezes, em saber se ela tem que fazer, se ela não tem que fazer. O que é para as pessoas entenderem isso? Com a fisioterapia pélvica, a gente tem que falar um pouquinho antes de eu entrar nesse assunto especificamente da mulher. A fisioterapia pélvica ela é bem abrangente e específica. Então, a gente trabalha não só... Quem trabalha com fisioterapia pélvica tem vários caminhos. Então, a gente pode entrar na saúde do homem, na saúde da mulher, na saúde da criança. Todo mundo que tem assoalho pélvico, preferencialmente, deveria passar com um fisioterapeuta pélvico. No caso, todo mundo. Isso. Mas aí, até pro final, eu deixei essa pergunta, né? Mas tem muito tabu sobre assoalho pélvico, né? Tem, principalmente para quem trabalha com o perfil masculino. No meu caso, não. Eu trabalho no ciclo gravídico puerperal. Então, minha fisioterapia pélvica é especializada em obstetrícia. Mas só para deixar aqui que tem esse amplo aspecto de atendimento. Perfeito, né? isso é excelente. De pontos a serem trabalhados. Na gravidez, a gente fala que tem muita mudança, principalmente começar pela estrutura, né? Então a gente tem mudança hormonal, a gente tem mudança estrutural, a gente tem mudança emocional e tudo isso vai repercutir no corpo como um todo. Com certeza. Então, para você que é quiroprata, você entende, óbvio, que a coluna tá ali, o seu centro de gravidade tá aqui, você tá grávida, o seu centro de gravidade vai mudar para frente. Então, só a parte estrutural já tá mudando. Você tá mudando. Com isso, vai puxar musculatura daqui, musculatura dali, mais hormônio, mais alteração de peso. Então, o que entra a fisioterapia? Ela é tanto preventiva, quanto tratamento, quanto curativa. Pensando em toda essa estrutura. E a fisioterapia pélvica, ela vai olhar para o assoalho pélvico? Vai, principalmente. Mas vai olhar como um todo. Claro. Porque a gente não é só um assoalho pélvico. Tudo tá interligado. Então, por mais que a gente tenha esse olhar para o assoalho, a gente tem esse olhar para o corpo inteiro dessa mulher. Então, a gravidez por si só, ela já faz com que tenha predisposição a ter alterações no assoalho pélvico. Seja incontinência, seja dor. Não é a via de nascimento que ela também altera, mas não é a via de nascimento só que altera esse assoalho pélvico. E isso é uma coisa que precisa se falar mais. Eu percebo na minha prática que a fisioterapia pélvica, ela tá amplamente associada com gestantes que sonham em ter um parto normal. Isso. Né? Mas a gestante que por opção, né, ou por alguma intercorrência, ela opta pela cesárea, ela não se preocupa com isso. Isso, às vezes elas nem veem mesmo. Elas não veem isso.
Eu falo, não, você precisa disso também. É importante. Né? Até mesmo para sua recuperação depois. Sim. Então é importante que você condicione toda essa musculatura. Trabalhar o corpo na gravidez não é pensando no parto. Não só na via de nascimento, mas no pós-parto também. Esse corpo que é trabalhado na gravidez, ele vai se recuperar melhor depois. Exato. E às vezes, vamos supor, a mulher se prepara para o parto vaginal, parto normal. Ela tá ali com aquela expectativa, mas não existe checklist, né? Então pode acontecer de ter uma mudança de rota e parar numa cesárea. Então o que ela fez foi em vão? Não. Não. Muito Até pelo porque contrário. o que eu tava falando, o assoalho pélvico ele já altera por si só com tudo isso, mudança de estrutura, mudança de hormônio, mudança de emocional, que também altera muito o assoalho pélvico. E aí pode aparecer a incontinência na gravidez como no pós-parto. Porque é músculo, o assoalho pélvico é músculo, precisa ser trabalhado. Então, desmistificar essa questão da fisioterapia na gestação ser apenas para quem quer o parto normal é muito importante. Muito se fala de tudo que é comum não é normal. Então é muito comum ter perda urinária, mas não é normal ter perda urinária. Exato. Então não é só porque você tem, toda grávida tem, então vamos deixar assim. Se você pode não ter. Exatamente. Ou se você pode melhorar se já aparecer. Exatamente. Então é isso, trabalhar com a prevenção e trabalhar com o tratamento, que é muito importante. Isso é excelente. Então todo mundo precisa. Sim. Né? Independente da escolha de via de parto, todo mundo precisa. Sim. Então esse é um ponto que a gente reforça aqui da importância, né? E também uma outra coisa que eu vejo também comumente associada na saúde da mulher com a fisioterapia pélvica, é até mesmo uma dor na relação sexual. Sim. Né? E aí tem até, eu percebo que algumas pacientes, elas têm até vergonha de falar isso. Que aí a gente entra na questão de falou do tabu. Tanto para homem quanto para mulher. Não é a minha área de atuação fisioterapia pélvica masculina. Mas para os homens ainda é mais difícil essa questão de ir a uma fisioterapeuta pélvica por conta de disfunções sexuais. E pra mulher também é um tabu. Também é um tabu. Às e vezes, sentir dor não é normal. Não é normal. E aí entra aquela coisa, será que é comum? Será que não é comum? É assim mesmo? Não é assim mesmo? Então, cabe mesmo conversar, às vezes, com a ginecologista, que tá ali, que passa mais vezes, Claro. né? E relatar que, às vezes, nem pra ela pode ser que ela traga essa informação e fazer esse tratamento, né? E que pode aparecer também na gestação por conta de hormônio, também por tensão muscular, também, às vezes, o emocional alterado. Então, se você é uma pessoa mais tensa, mais estressada, você vai ter tensão e rigidez em toda a musculatura, Claro. inclusive no assoalho pélvico. Claro. Então, é muito importante também para ter uma relação sexual saudável, para você ter prazer. Isso entra na questão de... Não se fala, né? Tem Nossa, um receio. Eu posso ter prazer na relação? Exato, mas... Eu vou falar que eu tenho dor, né? Isso acontece muito. E eu já tive, pelo menos, uns 3 casos, assim, de pessoas que já são mais abertas, né? Sim. Mas eu já tive alguns casos que a pessoa ficava extremamente constrangida. Ela deixava pro último minuto de consulta, tipo, já tava quase lá na rua. E aí ela falava assim, você sabe se a quiropraxia pode me ajudar? Eu falo... Nisso a gente pode, claro, mexer em toda a tua pelve, né? Trabalhar no alinhamento, mas ninguém melhor do que um fisioterapeuta especializado na pelve pra te ajudar, né? Trabalhar em conjunto. Exatamente, não tem como eu fazer o trabalho sozinho, pensando nesse cenário anatômico que a gente tem, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar e até mesmo ter esse diálogo com você e com outros profissionais que atuam nessa área, né? E às vezes só de você dar esse acolhimento durante essa sessão, ela relaxar, às vezes isso também já pode melhorar. Com certeza. Porque se for uma tensão muscular leve, que não precisa de tratamento, isso também resolve. Com certeza. Se precisar de tratamento, aí sim, outras técnicas, outras ferramentas que a gente trabalha especificamente para a questão sexual. Perfeito. E aí, Joyce, pensando no tratamento em si, né? As pessoas sempre têm essas dúvidas também. Quanto tempo? Precisa fazer sempre? Porque é um músculo, é um exercício, né? Sim. Precisa fazer sempre vai precisar do acompanhamento? Não, faz um tratamento e depois se voltar a sentir algo, precisa fazer novamente? Como que funciona? O intuito é não precisar de fisioterapeuta, né? Tá. Fazer o tratamento. O que acontece geralmente? Vamos supor, vem por conta de incontinência. Uhum. Começa a melhorar, não vem mais. E aí vai piorar, Tá. né? Tá. Se você fizer o tratamento completo, você já vai conhecer o seu corpo, você vai entender que você precisa fazer esses exercícios e ir melhorando essa musculatura pra vida. Tá.
Eventualmente, por exemplo, fiz o tratamento, eu engravidei, aí tive incontinência ali na gravidez. Então, volta pra cá. Volta. Mas o intuito é não precisar. Legal. É se conhecer a musculatura, se tratar. E uma coisa que é importante a gente falar é pegar exercício aleatório de internet. Você, às não vezes, não funciona pra todo mundo, né? Isso, não é individualizado, é assim. Incontinência urinária não se trabalha com pompoarismo nem com aqueles exercícios de Kegel que as pessoas acham. Tá. E se você jogar no Google, se você jogar no ChatGPT, vai aparecer exercício de Kegel. Ele não fala vá para fisioterapia. E se a pessoa está só pesquisando, é uma pessoa leiga, ela não é obrigada a saber, ela vai atrás disso e isso pode gerar mais tensão e mais incontinência. Se for uma incontinência por músculo tenso e não por fraqueza. Isso é muito importante. Então, pelo menos passar numa avaliação. Uma avaliação é fundamental. Conhecer o seu assoalho pélvico e aí falar, olha, esse aqui é pra você, esse aqui não é pra você. Você precisa de tratamento, você não precisa de tratamento. Tá. Esse é o ponto. Tá. É como você fazer um check-up. Como seria funciona o ideal. a avaliação? A avaliação íntima, eu colho a informação, a anamnese e tudo mais, a gente avalia o corpo como um todo, vai me trazer todas as queixas e a avaliação específica do assoalho pélvico, a gente precisa introduzir dedo no canal vaginal, porque eu preciso testar essa musculatura. Tá. Se eu olho só por fora, eu não sei se você sabe contrair. Tá. Porque como o movimento que eu vejo mais lá dentro, claro que por fora tem um leve movimento, mas a gente não sabe se está eficiente, se está forte, se está fraco, se está suficiente, se tem resistência, se não tem resistência. É como se você fosse testar o bíceps. Você vai fazer uma contra-resistência e vai testar essa musculatura e ver como é que tá. O assoalho pélvico é a mesma coisa. Então eu preciso fazer uma avaliação onde eu coloco um dedo ou 2 dedos e aí eu vou pedir essa contração e vou ver se ela sabe contrair, quanto tempo dura essa contração, quantas vezes ela faz essa mesma contração nessa mesma intensidade, se tá fraco, se tá muito forte, vai caindo a força, se relaxa de uma vez só, se demora para relaxar. Tudo isso vai trazendo bagagem pra gente construir os exercícios específicos para aquela mulher. Perfeito. Nossa, isso é muito importante, né? Sim. Acho que todo mundo tem que fazer, hein? Todo mundo. Inclusive eu já tô pensando aqui, gente, eu acho que eu também preciso fazer, né? Às vezes nem precisar, é só conhecer. Conhecer, né? Exatamente, né? Quebrar esse paradigma. E assim, ter um preventivo. Sim. Você já saber como o seu corpo funciona e se Claro. comporta Claro. para uma outra eventualidade, né? Ou talvez, hoje eu não tenho, nesse exato momento, vontade de ser mãe, Sim. né? Nesse exato momento eu não tenho. Pode ser que amanhã eu Sim. tenha, ou amanhã eu apareça grávida, né? Claro. Isso pode acontecer. Mas já ter também esse cuidado antes Sim. pra facilitar o caminho, Antes né? de começar. Exato. Porque na gravidez é a mesma coisa de parto, não existe checklist. Você atende grávida, você sabe como é. Então, às vezes, o que vem eu vim essa semana porque eu tô com dor. Na semana que vem, a dor desapareceu. E aí apareceu em outro lugar. Então, é meio errante. Não tem como a gente falar de tal semana vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Que é muito individual. E precisa das manutenções. Por isso a fisioterapia é importante, por isso a quiropraxia é importante, por isso passar no pré-natal que tem esse olhar mais individualizado é importante, porque muda muito, né? O emocional atua no físico, o físico atua no emocional, tudo isso movimenta. E a mãe tá ali cheia de questões emocionais, não só físicas, né? Então, trabalhar na prevenção é sempre melhor do que trabalhar no tratamento. Com certeza. Porque imagina, você tá ali, o assoalho pélvico ele tem toda aquela sobrecarga na gravidez, porque é ele que sustenta músculos, coluna junto com as outras musculaturas, né? E vamos supor, apareceu uma disfunção nesse assoalho pélvico, só que o bebê continua crescendo, o bebê continua ganhando peso. O peso Então, vai você só aumentando, né? Isso, você vai ali trabalhando em cima de sintomas, às vezes pode ser resolutivo, às vezes não. E a gente pensa na atuação ali da relaxina, Sim. aí, por exemplo, tudo soltando. Isso. E aí esse músculo fraco, imagina, Vai cedendo. vai cedendo. E aí haja dor no pubis, né? Dor no pubis, Dor dor na no lombar, dor na lombar. sacroiliaca, vai vindo, Nossa, né? nossa. Então, quanto mais preventivo a gente tratar, mais saudável fica essa gravidez. Nossa, maravilhoso, né? E como você vê que a fisioterapia pélvica, ela ajuda no preparo do parto e no alívio das dores durante a gestação? Eu trabalho de forma global. Vou falar de mim, porque cada um tem a claro. sua linha de tratamento, tá? Então, eu trabalho de forma global. Essa paciente, eu vou trabalhar membro superior com exercício, membro inferior, porque ela vai precisar segurar esse bebê depois. Com Então, certeza. eu E vai trabalho amamentar só e vai usar isso isso. aqui, né? Eu não trabalho só esse assoalho pélvico. Tem estudos que
validam os exercícios como preventivos de diabetes estacional, de pré-eclâmpsia. Então, exercício conduzido por alguém com expertise. Pode ser educador físico, fisioterapeuta pélvico. Então, você trabalhar em cima daquela margem de segurança de cardiovascular pode vir a prevenir, porque tudo na gravidez pode. A gente não bate martelo para nada. Exatamente. Então, prevenir uma diabetes, prevenir uma pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão. Então, eu trabalho dessa maneira. Então, eu trabalho mobilidade, eu trabalho força, eu trabalho cardiovascular, então aumento da resistência, e também trabalho acessório pélvico. Perfeito. Isso pensando também na qualidade de vida na gravidez e no pós. pós-parto. Aí a gente sempre chega num ponto da gestação que a gente divide. Quem deseja cesárea, quem deseja o parto normal. Porque quem deseja o parto normal, a gente vai tomar um outro caminho. Tá. E a gente vai trabalhar especificamente esse assoalho pélvico para preparar para esse alongamento da passagem de um bebê, para prevenir laceração grave, porque laceração também é multifatorial. Sim. Não dá para falar que vou fazer fisioterapia, não vou ter períneo íntegro. Não tem como. Então, nesse ponto diverge, tô mais ou menos ali com 30, 31 semanas que a gente divide essas mulheres, para quem quer cesárea e quem quer o parto normal. E aí, nesse ponto final, que a gente vai focar muito mais nesse assoalho pélvico. Óbvio que durante a gestação inteira a gente está preparando todo esse corpo. Mas para passar o bebê pelo canal vaginal, a gente trabalha mais no finalzinho da gestação, 30 semanas para frente. Então, melhorar o posicionamento do bebê, se o bebê tá sentadinho, né, tá pélvico, a gente fazer exercício para virar cefálico. Tá cefálico, melhorar o posicionamento dele dentro dessa pelve, essa mulher ganhar consciência corporal, a gente testar posturas de expulsivo, de parir mesmo, porque quando você vivencia no corpo, na hora, você vai testar porque seu corpo já tem a memória. Já tem a memória. Não precisa ninguém falar, testa 4 apoios, testa. Você já sabe o que fica melhor pra você. Você já vai testando, porque você por si só já vai ver, essa posição tá ruim pra mim, eu vou ver a outra. Então a gente meio que vai fazendo esses ensaios de parto para que essa mulher fique mais segura e mais autônoma do próprio corpo, de conhecer o próprio corpo. Quanto mais a gente conhece o próprio corpo, você sabe disso, porque naquilo para você também se autoconhecer. Sim. Tanto é que elas, eu tô com uma dor aqui, não, já tá na hora de voltar para fazer a manutenção. Então, no parto é a mesma coisa. Quanto mais autonomia essa mulher tem, menos ela precisa que alguém precise falar alguma coisa para ela. O que também a gente precisa conversar, isso é importante, tem muita gente que pensa que fisioterapia, preparar para parto, é fazer um cross-parto. Muito pelo contrário. Mesmo o fisioterapeuta em sala de parto, quanto mais a gente poupa a fadiga dessa mulher, é melhor. Então a gente não vai fazer ela ficar virando cambalhota, jamais, né? Mas fazer milhões de exercícios durante o trabalho de parto, porque ela vai chegar nesse expulsivo, que ela precisa dar muita força, cansada. Muita gente pensa que fisioterapeuta em sala de parto vai fazer um cross-parto, e não é esse o objetivo. O objetivo, muito pelo contrário, é fazer com que essa mulher protele essa fadiga para o expulsivo. Então, não é ficar fazendo 1000 exercícios e abaixa, levanta e rebola e anda e corre exagero, mas, né? Para poder fazer com que esse bebê desça, fazer com que esse bebê encaixe, não é esse. O bebê ele vai descer pela contração efetiva. Então, o útero contraindo de forma efetiva, esse bebê vai descer. Aonde a fisioterapia entra na sala de parto como profissional técnico. Se esse bebê estiver descendo num posicionamento ruim, se ele para de descer nessa pelve, aí junto com a médica e a enfermeira, Joyce, o bebê está assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse posicionamento? Eu vou lá, com o meu raciocínio, cinesioterapia, fisioterapia, eu vou prescrever ou postura ou algum movimento, sugerir, se ela quiser fazer, para melhorar esse posicionamento para de fato ter a passagem. Evoluir esse parto. Já tem artigo científico que ter um fisioterapeuta em sala de parto pode diminuir em até 3 horas esse tempo de trabalho de parto. Muita coisa. É muita coisa. E faz a diferença, né? Faz muita diferença. E além desse olhar técnico, a gente tem esse olhar acolhedor também. A gente tá ali para aquela mulher, com aquela mulher. E é isso, na sala de parto é isso que a gente queria desmistificar, das pessoas acharem que a gente fica fazendo 1 milhão de exercícios com a gestante, não é isso. E hoje, depois a gente tem que falar do pós também, né? Sim. Mas, voltando um pouquinho assim, pensando, você também é doula. Sim.
né? E qual que é a importância de ter, vamos vender o seu peixe aqui também, né? Uma doula, que também é físio. Qual que é o teu diferencial nisso? Porque eu vejo, tipo, um diferencial bem considerável, né? Sim. Porque tem muitas doulas que não vão ter esse conhecimento profundo, né? De cinésio, de biomecânica, né? Biomecânica pode até ter, mas a cinesioterapia... Pode ter, não? Tem. Mas a cinesioterapia é do fisioterapeuta. Eu fiz a formação de doulagem para poder entender o que é ensinado nessa formação, para eu ter esse olhar também, porque eu já pari, eu tive uma fisioterapeuta em sala de parto, que fez uma diferença gigante, mas também para ver o que eu precisaria melhorar na minha assistência, o que dá para ter essa congruência, porque é isso. Quem é a pessoa profissional, a doula, ela vai ter esse suporte de estar junto, de ter o alívio da dor, de estar caminhando nessa parte emocional, mas aí, quando que eu viro a chavinha dessa questão do técnico? Porque eu tô ali como profissional técnico para aquela mulher. Quando eu te falei aqui, agora, precisou o bebê mudar o posicionamento da pelve, vamos lá, e aí eu entro com a Joyce, fisioterapeuta. Legal. Porque o parto, ele é um evento natural, então ele geralmente não precisa de intervenção, né? Mas o corpo faz tudo sozinho, isso. Né? Mas é importante ter, porque se fosse assim, a gente não precisava do médico, não precisava da enfermeira, não precisava do hospital, ia parir aqui, pronto, Exatamente. né? Então, não é que precisa dessa equipe inteira, mas é importante ter quem tem a condição de ter, justamente para ter as vantagens de se ter um profissional ali, caso precise. Então, tem gente que fala, é um luxo eu ter um fisioterapeuta de sala de parto, é um luxo eu ter uma equipe inteira particular, eu posso ir plantão? Pode. Mas isso tem uma divergência enorme na sua experiência de parto. Sim. Então, pode ser que todo mundo esteja ali só assistindo. Isso é assistir ao parto. Assistir. E quanto mais tranquila tá a equipe, é porque o parto tá indo muito bem. Sim. Se você perceber que precisa estar muita intervenção, é porque tá acontecendo alguma coisa que precisa de manejo, não é que tá indo mal. Mas é que vai precisar de algum ponto. Precisa de uma intervenção para esse bebê melhorar o movimento. Precisa de... fazer mais, precisa pôr uma ocitocina, precisa colocar um cardiotoco, então você vai medicalizando mais o parto, você vai tirando do natural e fazendo o que tá aí pra fazer, a medicina tá aí pra fazer, né? Exato. A área da saúde tá aí pra fazer. Exatamente, uma coisa vai complementando a outra, né? E vai auxiliando Mas trabalho na grande maioria, ele flui por si, o parto é mais fluido. Sim. Eu percebo muito isso nas pacientes que eu acompanho, né? As que sempre buscam o parto normal, facilitando os termos aqui para as pessoas que acompanham, né? Que tem isso também da quiropraxia, porque a gente preparou essa pelve, né? Então a gente cuidou de todo o alinhamento ósseo, relaxou a musculatura, a gente trabalhou os ligamentos, né? Então fica mais fácil. Se junta com a físio, que já teve todo esse cuidado, também já é meio caminho andado, né? Sim. E aí, claro, hoje no Brasil um quiropraxista não entra na sala de parto, né? Fora do Brasil isso é comum acontecer, até mesmo para ajustar o bebezinho. Aqui não, né? Mas é essa importância desse trabalho multidisciplinar que acaba somando na vida do bebê, na vida da mãe, da família como um todo. E aí, falando que você trouxe o assunto de a gente conversar sobre o pós-parto, da importância disso refletir no pós-parto. Com certeza. Uma mulher que teve esse cuidado, esse olhar, essa equipe mais ali junto, mesmo a travessia desse parto, se você teve um parto respeitoso, se você teve uma experiência positiva, isso vai refletir no puerpério muito melhor. Numa experiência com amamentação muito melhor. Não só na questão física mesmo, mas na questão emocional dessa mulher. Porque o puerpério, ele vai vir. Vem, e porque vem com a tudo. enxurrada hormonal, ela vai aparecer, é químico. Enxurrada hormonal, a privação de sono. Isso. E é químico. E a partir do momento que você tem uma experiência positiva, você vai passar por aquilo, às vezes não bem, às vezes bem, às vezes você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um psiquiatra e tá tudo bem, porque é muita coisa de uma vez só, mas é maior chance de ser mais positivo esse pós-parto quando você tem essa rede de cuidado. Com certeza. E aí, pensando na físio, que você tinha falado, porque eu falo muito. A gente gosta de falar, né? Mas faz parte, é pra isso que a gente tá aqui. Não tem problema se a gente passar o tempo previsto, né? Porque é um conteúdo muito rico. E são conversas assim
e leves, Sim. o tete a tete, porque às vezes a gente faz um negócio tão engomadinho, a gente fala tão bonitinho, mas que no final das contas a pessoa ela se prende tanto no detalhe, é uma coisa ali, uma transição ou outra, e perde a mensagem, Sim. né? E quando a gente tem essas conversas, tenho certeza que a gente vai estar esclarecendo a dúvida de muitas pessoas. Eu espero que sim. Muitas pessoas. Porque eu já sou um pouco prolixa, né? E eu gosto muito do que eu faço, então a tendência é eu falar um monte. Mas pensando nesse pós-parto, então, pós-parto imediato, pós-parto entre aspas tardio. Então, imediato, lá nessa maternidade. Muitas vezes eu vou até essa mulher de 24 a 48 horas pós-parto. Então, eu vou dar esse primeiro atendimento. Então, eu posso fazer uma drenagem, eu posso prescrever exercício, eu posso orientar um pouco da amamentação, porque eu também sou consultora da amamentação. Não é uma consultoria no hospital, porque é muita informação. E aí vai para casa e a gente pensa nesse pós-parto, entre aspas, tardio, que passou bastante tempo desse parto. A parturiente, né? Essa pessoa, a mulher que pariu, ela vai voltar à médica mais ou menos com 40 dias de pós-parto para ter a alta obstétrica. E é muito importante você marcar também uma fisioterapia pélvica, né? Passar com esse fisioterapeuta pélvico nessa situação, depois de passado um tempo do parto, porque o corpo vai voltar a se recuperar. E você vai reavaliar toda. Isso, que não dá para avaliar tão antes, porque o útero tá voltando ao tamanho normal, a pelve vai voltar ali para a posição dela, o abdômen, pele, tudo. Então a gente vai conseguir avaliar melhor essa diástase, se teve ou não, esse assoalho pélvico, se ele tá funcional ou não, se teve laceração, como é que tá, se teve uma cesárea, como é que tá essa cicatriz da cesárea, se tem aderência, não tem aderência, que isso também repercute no corpo inteiro, né? A gente sabe disso. Então é muito ideal passar também com a fisioterapeuta ali, que ali você vai ter uma alta da fisioterapia ou vai ser encaminhada para o tratamento de pós-parto. Para quem quiser fazer, por exemplo, para diástase, né? Não só pensando no assoalho pélvico. E a importância mesmo de você ter esse pensamento de que o fisioterapeuta, ele é vai te dar a mão para caminhar melhor, positivo, para a volta do corpo, né? Não ter pressa para o corpo voltar, mas também não deixar passar muito tempo. Exato. Porque Trabalhar tem coisa essa que se a gente função. deixa passar muito tempo, depois fica muito mais difícil para retomar. E vai repercutir muito. Aí repercute na articulação, aí repercute na musculatura, repercute na qualidade de vida, e aí você já tá com um bebê maior. Então, assim, é muito importante trabalhar isso. Você que trabalha com bebê. Então, olhar essa mãe. Porque a gente sabe que eles são interligados. Total. Então, muitas vezes, precisa trabalhar esse bebê, mas também é importante trabalhar essa mãe. Por isso que eu gosto de atender famílias, Isso. né? Porque a gente junta todo mundo. Já vem o pai também para entender como que ele tá nesse circuito, né? Para dar os conselhos e as recomendações para que essa família entenda toda a importância que tem. Sim. Né? Cada um tem o seu papel, tem a sua função, mas todos eles são importantes, cada um com o seu papel para o desenvolvimento, para o bem-estar, para a saúde mental, né? Para a saúde geral dessa família. E falar que isso não é supérfluo, como algumas pessoas dizem, isso é necessário, e todas as mulheres deveriam passar por isso. Com certeza. De ter essa experiência, de poder ter esse cuidado, independentemente de qualquer via de nascimento, de qualquer circunstância. Meu filho fez tratamento de pós-parto porque ele ficou pélvico muito tempo. Então, da importância de se dizer isso, que às vezes você tem uma dificuldade na amamentação e não é só pega. Você tem que olhar esse corpinho do bebê, você tem que olhar essa mãe, não dá pra olhar só o encaixe de chave e fechadura. A gente por mais que às vezes o bebê tenha estado numa posição cefálica, né, bonitinha, muitas vezes ele também vai ter algumas alterações de crânio, algumas alterações de coluna, algumas alterações que vão influenciar, né, numa amamentação, num bem-estar, num sono, num relaxamento dessa criança, aquela criança que chora muito, que não tem uma causa aparente. Então, esse olhar global e multidisciplinar, ele é fundamental. Porque o trabalho de parto é da mãe, mas o bebê também tá fazendo um senhor trabalho lá dentro, né? Não, imagina aqueles ossos do crânio fazendo isso aqui pra passar e depois eles precisam voltar, né? E às vezes não volta do jeito que deveria, né? E às vezes tem uma preferência de lado e essa criança vai ter outras complicações. Sim. Então, a gente precisa observar esse conjunto todo. É por isso que, assim, pelo que você me descreveu no começo,
eu sei que é muito poético, mas é porque eu acredito nisso. A gente tem que disseminar e aumentar e ampliar, porque meu sonho é um dia que isso tenha na rede pública. Exatamente. Sabe? É o mesmo sonho que eu Todas as compartilho com mulheres a passarem por isso. com a quiropraxia, né? E com coisas que são tão importantes e maravilhosas como é uma fisioterapia pélvica, né? E eu falo, são trabalhos que se complementam, né? E hoje a gente tem o conhecimento disso, a gente precisa chegar a cada vez um número maior de pessoas. A gente entende, nem todo mundo consegue ter acesso. Não é uma coisa que hoje é barata, porque também não foi barato pra gente estudar. A gente continua sempre se desenvolvendo, aprendendo, em constante evolução, porque, cara, um congresso que você vai no outro ano já mudou alguma coisa, né? Então isso também é por isso que se torna hoje um atendimento um pouco mais elitizado e mais caro, porque também o profissional precisa se capacitar para entregar o melhor, porque quando entrega o melhor, né, a gente contribui para uma sociedade, né, para o desenvolvimento de uma sociedade saudável. Então é um conjunto todo, né, e não é só naquele momento, é o que vai reverberar ali pra frente, né? Então, muito legal. Eu ia falar de tabu, eu ia falar de um monte de coisa, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Tô sentindo aqui uma pressão externa do câmera pra que a gente encerre tudo isso. Não? Oh, beleza. Então não deu meia hora, não, mas a gente vai ter que marcar novos encontros, né? Porque a gente vai ter que falar de amamentação. A gente vai ter que falar de tantas coisas. Eu quero falar sobre o trabalho de doulagem, que é muito legal também. Ai, tem tantos assuntos maravilhosos pra gente linkar. Então, em primeiro lugar, Joyce, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. A Joyce sempre me fala que ela é muito tímida, mas ela fala naturalmente, maravilhosamente bem. Você fala muito bem, tá? Então as portas aqui sempre vão estar abertas. Vamos combinar outras vezes pra você voltar, né? Quero te deixar um presente, um carinho. É o chá da Quiro, né? Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada, tô muito feliz. Agradeço a oportunidade. E quero deixar também um espaço agora para você passar suas redes sociais, para você dar suas considerações finais, do que você de fato imagina que possa fazer diferença na vida de uma mulher ou de uma gravidinha, né? Então deixo com você e depois a gente encerra o episódio de hoje. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, porque é isso, eu tô aqui quebrando barreiras, né, pra estar falando, gravando, conversando, porque é uma coisa que eu me dispus a dar esse passo também pra me encarar também as dificuldades, né, então eu agradecer essa oportunidade e com certeza se você me chamar de novo eu vou voltar. Eu acho que é importante a gente difundir, né, os nossos trabalhos para mais pessoas terem mais mulheres, mais crianças no seu caso, terem essa qualidade desse atendimento. E assim, eu sou super acessível na rede social, sou eu mesma que converso no meu Instagram, no meu WhatsApp por enquanto, e tô ali. Minha vontade é sempre difundir informação, consciência com leveza, sem obrigatoriedade de alguma coisa, sem forçar alguma coisa, né? Só o parto normal, só a amamentação, mas minha rede social é mais isso. Eu sou muito melhor no ao vivo do que meus textos da internet. Então eu tento trazer para os meus textos um pouco dessa poesia, um pouco do meu dia a dia também, mas de uma forma leve e mais fácil de falar do que muito técnico, né? Eu sou chão de fábrica. Eu gosto de conversar de um jeito mais fácil de ser compreendido pelo máximo de pessoas possíveis. Maravilhoso. Então é Obrigada. Isso, gente. Juntou o útil ao agradável aí, deu super certo. E com certeza a gente vai ter muito conteúdo pela frente para gravar. Então, esse foi o terceiro episódio do Chá da Quiro. Tô muito feliz por você ter acompanhado a gente até aqui. Compartilha com outras pessoas. A gente quer levar essa mensagem, essa informação sobre saúde, sobre ciência, sobre o cuidado com o corpo da mulher, da criança, para mais e mais pessoas. Te espero no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau!